Durante a história, principalmente a partir da modernidade, começou a haver uma tendência muito forte de algumas escolas filosóficas começarem a se fechar dentro de si mesmas. Por quê? O que acontece? A sociedade começa a se fragmentar, as ideias começam a se multiplicar, então as linhas filosóficas, principalmente aquelas mais puristas, começam a se proteger, porque são tantas ideias diferentes e muitas delas contrárias às suas próprias, que elas começam a se fechar dentro de si e se proteger daquilo que eles consideram falácias de filosofias corruptoras. Então elas têm o movimento de se fechar dentro das suas próprias fronteiras doutrinárias, buscando marcar ali uma coerência interna e evitando que outras ideias penetrem ali. Mas aí eu pergunto, a que preço que isso acontece? Porque, convenhamos, se tem algo que não combina com a filosofia, é esse sentimento de segurança, de abrigo, de proteção. Isso, decididamente, não é filosofia. Quando a gente se encerra, se fecha dentro de dogmas filosóficos muito duros, isso é problemático porque a vida ela não deixa clara quanto às verdadeiras fronteiras daquilo que é errado, daquilo que está fora do pensamento justo e aquilo que é correto. Isso nunca é muito claro, as fronteiras são meio largas nesse sentido. E isso faz com que seja difícil a gente saber onde é seguro pensar, onde é tranquilo e que nós podemos confiar e onde começa o território minado. Onde está aquele espaço que nós vamos ter de nos arriscar. Isso nunca é muito claro. Então, quando o pensamento é muito linear, muito coerente, muito certinho, isso é problemático. Por quê? Porque esse tipo de pensamento não se permite zigue-zaguear além dessas margens que são seguras. Então, esse tipo de pensamento não consegue explorar a realidade fora daquele curso esperado das suas ideias. E aí, se ele não explora, ele não aprende. Se ele não explora, ele não evolui. Ele fica fechado dentro do seu pensamento. E a chance disso ser problemático e a chance disso estar errado é muito grande. Quem se protege sob conceitos muito rígidos, que são inabaláveis, que já estão determinados e sobre os quais praticamente não há discussão, essa pessoa ela não consegue, obviamente, enxergar nada além daquilo que ela já aprendeu que é certo e que ela reconhece como certo. Até aí, enquanto está tudo parecendo se harmonizar com isso, tudo bem. O problema é que quando essa pessoa é surpreendida por um outro conceito, por uma outra realidade que ela não esperava ou que ela não reconhece, o que ela vai fazer? Duas coisas. Ou ela rechaça essa ideia diferente, né? Dizer, isso está errado, não existe, de pronto, ela já nem discute, ou então ela vai fazer uma outra coisa um pouco mais sutil. Ela vai pegar essa ideia e vai ajustá-la para que essa ideia comece a ficar de acordo com as suas próprias concepções. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. Só que quando isso acontece, não há verdade. Nós não estamos tratando de verdade, ou seja, não há filosofia. O que há nesse caso é confirmação daquilo que a pessoa já está convencida de antemão. Uma ironia que acontece no mundo filosófico é o seguinte: quem normalmente mais erra não é aquele pensador que se arrisca, que tenta desenvolver outros olhares, que sai da sua zona de segurança teórica, que explora novos conceitos, que se abre para tentar entender outras ideias. Normalmente não são esses que erram. Quando a gente pega na história e vê, esse movimento, caramba, olha como ele se equivocou, né?
Normalmente esses movimentos muito equivocados são exatamente aqueles que se esforçaram mais para se manter coerentes e que se isolaram em caixas herméticas de pensamento, que criaram dogmas a partir de suas ideias, se fecharam nesses dogmas e não se permitiram explorar outros caminhos, né? Isso acontece porque quando você se fecha, você ignora a realidade. Você, na ânsia de manter a sua teoria inalterada, você transforma ela numa ideologia no final das contas. Agora, quando você se dispõe a considerar a realidade antes de tudo, olhar para as coisas, mesmo você já tendo as suas ideias, tendo seus princípios, seus conhecimentos, mas você considera, poxa, deixa eu ver essa outra ideia aqui, se ela tem alguma verdade, se há alguma verdade nela. E aí quem faz isso tem mais possibilidade de consertar aquilo que percebe que às vezes na sua teoria está errada. Isso é normal. Às vezes você tem teorias, você defende ideias que depois você percebe, poxa, essa ideia não está muito certa, porque agora eu tive acesso a outros caminhos, outras ideias que mostraram que a minha estava equivocada. Mas para você fazer isso, você precisa estar aberto às ideias de fora. Quando eu apresento uma filosofia que eu chamo de integral, o que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte, isso aqui não é uma teoria. Não é uma teoria. Filosofia integral não é uma teoria pronta, fechada. É um método. Ou melhor, mais que um método. Nem um método é propriamente, mas uma forma, um jeito de nós refletirmos a existência. E que jeito é esse? É se propor a pensar a vida por perspectivas diferentes. Então a gente pode dizer que a filosofia integral é uma predisposição para se deixar influenciar, se deixar que a realidade fale com você, deixar-se ouvir outras ideias. Não para aceitar tudo, não é um ecletismo, tudo é válido, não, mas é se permitir entender o que os outros estão dizendo, o que outras ideias estão apresentando, para que eu possa comparar com aquilo que eu já tenho, tá? Para ver essas ideias e compará-las com aquilo com que eu já estou acostumado, com aquilo que eu já me sinto mais seguro e com aquilo que eu aprendi e conheço. Então, uma filosofia integral, ela simplesmente se dispõe a aceitar a realidade como ela se apresenta. Ainda que ela se apresente de uma forma diferente do que eu estou acostumado. Mas eu permito que ela se apresente e, a partir dessa apresentação, tentar captá-la de maneira pura e aí sim comparar com todo o conhecimento que nós temos. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu sou muito a favor de uma filosofia plena, que esteja aberta a se rever, a se questionar constantemente. Tem pessoas que têm urticária com isso, porque fala que isso é relativismo. Não. Isso, na minha concepção, é inteligência. É ter sim princípios, é ter sim verdades. Não é partir do zero, não é ser uma tábula rasa, é ter conhecimentos, assumir esses conhecimentos e ter convicção deles, mas estar aberto para que, quando uma realidade bem analisada, bem vista, se mostre diferente daquilo que eu conheço, e por que não? Eu sou perfeito, então não tem nada dentro dos meus conhecimentos que possa ser questionado, nada errado. Não é isso. Eu tenho conhecimentos, tenho convicção deles, mas eu tenho de estar aberto para ouvir o que vem de fora. Então a filosofia, para mim, é assim. Sempre uma abertura, sempre para fora, sempre conversando com outras ideias. Se não tiver isso, para mim não é filosofia. Para mim é doutrina, é dogma, é ideologia, não filosofia. Quando eu falo de filosofia integral, eu tenho um objetivo, que é capacitar as pessoas para que elas consigam
alcançar o entendimento das coisas, o entendimento da sua existência, considerando a multiplicidade dessa existência, sabendo que a existência é mais múltipla às vezes do que ela pode imaginar. E também considerando o ser humano como um ser também com vários graus de identidade. Então, também é a consideração do ser humano em sua integralidade. Então, quando eu falo de filosofia integral, é integral para fora, em relação ao mundo, em relação à existência, ao cosmos, ao universo, mas também em relação ao homem em si mesmo. Então, quando a gente faz isso, a gente tenta não deixar nada de fora, seja por preconceito, seja por parcialidade ou seja por medo. Não. Filosofia tem de ter coragem, né? Então, a gente se dispõe a ouvir, a entender e a aprender e manter conosco e assumir como verdade aquilo que a gente entende que é verdadeiro.